nosso irmão Dinho e a sua esposa. E mais uma vez nós damos os nossos sentimentos ao irmão e à sua família. Nós queremos só dar o bem-vindo a alguém que está aqui pela primeira vez. Está aqui alguém pela primeira vez, pode só mostrar, ok? Ok, os outros estão com vergonha. Bem-vindo a todos, obrigado por estarem aqui, que Deus possa abençoar e nós agradecemos aos senhores. Como nós vimos, a nossa irmã com 88 anos decidiu ser batizada. Nunca é tarde, nós normalmente dizemos depois dos 13 anos, as pessoas podem tomar essa decisão se querem ser batizados, mas às vezes é dependente dos pais. Se os pais sabem que essa criança ama a Deus e já aceitou Jesus, então a coisa importante é que já aceitou Jesus como Salvador. Quando a gente é batizados não quer dizer que a gente somos santos, não é? Os únicos que são santos é o Samuel, porque ele é Samuel dos santos, não é? Ou é só santos? É dos santos ou santos? Dos santos. Então ele tem muitos santos com ele, não é? Deus quer que ele fique mais santo e que Deus possa abençoar. Amém? Então, nesta manhã, houve alguém que fez anos? Alguém que fez anos? Ninguém? Ninguém? Aniversário de casamento? Ok. Então nós vamos só orar neste momento e pedir a Deus para abençoar a sua palavra. E vamos orar então. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus que podemos estar aqui e temos este privilégio. Obrigado, Senhor, porque tu dizes que os teus anjos se encampam ao nosso redor. Obrigado, Senhor, porque tu nos proteges e nos ajudas, Senhor. E nós pedimos, Senhor, uma bênção sobre cada irmão e irmã neste lugar. E Espírito Santo, nós te pedimos que tu possas operar no nosso meio, Senhor, e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu nesta manhã só quero pedir aos pastores que estão aqui, aos líderes, só para orarem enquanto eu estou a pregar, e se Deus mostrar alguma coisa, por exemplo, Deus pôr no seu coração alguém que está com uma dor aqui, ou um problema aqui ou ali, é só dizer a mim depois, quando a gente for orar, só para confirmar quando há pessoas que estão a passar por situações difíceis, não é? Então, os líderes, enquanto eu estou a pregar, se puderem buscar a face de Deus, temos algumas pessoas aqui do culto inglês também e agradecemos porque realmente nós somos uma igreja, não é? Não é os portugueses, os ingleses. Sim, a gente, por causa do dialeto, é mais fácil e nós damos graças a Deus que todos estão aqui nesta manhã. Estão prontos para a palavra do Senhor? Nós agradecemos por os irmãos e as irmãs que estão aqui. E Nuno, did you get my photos? Thank you, sir. Nós nesta manhã vamos ao livro de Jeremias. Jeremias 8, 20 a 22. Jeremias 8. Ok. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Estou
quebrantado pela ferida da família ou da filha do meu povo. Ando de luto. E o espanto apoderou-se de mim. Porventura, não há bálsamo em Gileade, ou não se acha lá médico, porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Jeremias, a gente chama ele o profeta das lamentações, porque ele estava sempre a chorar perante a presença do Senhor, a chorar, a chorar. E aqui, Jeremias, um pouco depois, dá uma profecia e diz ao povo que Deus vai fazer algo. E a gente conhece em Jeremias 29, 11, isto é o versículo favorito aqui do Alberto. E Jesus diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Quais são esses planos, Matias? São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas depois o versículo a seguir, o versículo 12, diz: então me invocareis, oreis a mim e eu vos ouvirei. Então, quais são os planos de Deus para nós? Vamos ver, versículo 11 outra vez. Desculpa lá, Marisa, eu sei que estás a enfatizar em português e inglês. Quais são os planos de Deus para nós? Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. E às vezes, irmão Dinho, quando a gente passa por situações difíceis, a gente não sabe o porquê. A gente não sabe o porquê. Eu também, a esposa do nosso irmão, acho que para o mês que vem ia fazer 60 anos. 60 anos. Era uma jovem, comparado com alguns dos irmãos aqui. Mas a coisa importante é, porque é que isto aconteceu? E a gente não sabe, mas Deus tem um plano, Deus tem algo que quer fazer. E nesta manhã, Deus tem um plano para nós aqui neste lugar. Então, Jeremias, quando a gente leu no versículo 8, a gente se voltar lá, capítulo 8, digo, versículo 20 a 22, diz assim: porventura não há bálsamo de Gileade, ou não se acha lá médico? Então Deus estava a perguntar: onde é que está o bálsamo e onde é que está o médico? Nós hoje em dia estamos a viver nos tempos difíceis. Ninguém disse amém, então estão todos a ter uma boa vida. Hoje está tudo, a gente não sabe se acordar amanhã, o que é que vai acontecer, se o óleo vai subir, se vai descer, se uma bomba vai cair aqui, vai cair. Mas Deus disse-nos na sua palavra que nos fins dos tempos vai haver guerras e rumores de guerras. E a Bíblia até diz para nós, como crentes, não ficarmos como surpresos e dizer: isto está a acontecer. Ele diz: eu já vos preparei para vocês saberem que isto tem que acontecer. Uma pessoa disse amém. Obrigado, irmão Armando. Isto tem que acontecer. Estas coisas têm que acontecer. E a minha pergunta
nesta manhã, e o título talvez da minha mensagem é: Não há bálsamo em Gileade. Não há bálsamo em Gileade. Ou, noutras palavras, aonde é que está o bálsamo em Gileade? Então, o que é este bálsamo? Bálsamo era algo que eles usavam, e esta árvore era uma árvore. Nosso irmão Martins gosta de jardim e árvores, e cortar e partir e semear. Esta árvore, nesta área de Gileade, era uma árvore que eles diziam que tinham poder para curar-se. E nós sabemos que há certas coisas que a gente usa, medicamentos, óleos, quando a gente tem uma cicatriz. Ali o nosso irmão Mário disse que ele tinha aqui uma cicatriz e pôs um creme, uma coisa assim, e depois de um tempo aquilo desapareceu. Não é assim? Então, Deus deu-nos coisas no mundo, não é? Óleo, para a gente usar essas coisas que nos fazem bem. Então, o que é esta árvore? Se a gente vir aqui, esta árvore parece mais ou menos isto. Não sei se estão a ver, isto tem aqui um bocadinho de luz, não sei se vai ajudar a virar isto. Estão a ver aquilo ali? O que é que estão a ver? É uma faca, navalha, como dizem outros. E o que é que está a sair ali na ponta da... Está a sair o quê? Óleo. Então, esta árvore, se a gente ver outra fotografia, eles até têm uma coisa especial que eles põem ali na árvore e aquilo sai um óleo. E esse óleo era o bálsamo de Gileade. Eles conseguem tirar, e esse óleo, eles usavam para sarar feridas, para curar coisas. Então Deus está a perguntar: onde é que está esse óleo? Há pessoas que dizem que cura divina já passou. Não acontece mais. Há aqui alguém que foi curado nesta década? Alguém que foi curado? Algumas pessoas não têm certeza, outros. Então, tudo o que está, Fábio, no Velho Testamento era uma sombra de alguém que vinha. Se a gente voltar à fotografia antes desta, quem é que usaram uma espada para entrar no lado dele? Então, quem é que é ou devia ser o nosso bálsamo? Então, esta fotografia estava a falar no Velho Testamento de algo que ainda ia acontecer. Mas a minha pergunta é: será que no nosso lar nós temos este bálsamo? A gente, quando vê esta árvore, se a gente for mais à frente, acho que é a outra. Obrigado, Marisa. Ela está a ficar muito inteligente, a Marisa. Estão a ver? Onde saía o bálsamo parece ali uma borbulha. Eu acordei hoje de manhã com borbulhas aqui. E eu pensei nesta árvore. Uma borbulha nunca é uma coisa bonita. Quando eu como chocolate, mas chocolate só daqui da África do Sul, não sei se eles têm qualquer coisa lá. Quando eu como chocolate da Suíça, não me afeta tanto. É só uma dica para os irmãos no futuro lembrarem-se. Quando comprarem... Então eu comi um daqueles ovos de Páscoa e... Mas esta árvore, se a gente olhar,
as nódulas, as borbulhas que estão a sair, nunca é uma coisa bonita. E os irmãos sabem que nós temos esta imagem de Cristo, mas a palavra de Deus, se a gente for a Isaías 55, começando no versículo 2 ou 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como princípio e governador dos povos. E eis que chamarás uma nação que... Não, isto está errado. Eu disse 55, é 53. 53. Só agora eu estou a pensar, isto não está a dizer nada daquilo que eu quero. O que é que diz aqui? Era desprezado e rejeitado dos homens. Homem de dores. E experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam. O que é que isso quer dizer, Mac? A gente vê esta fotografia, e os portugueses e os católicos gostam de ter uma fotografia de Jesus com cabelo preto, com os olhos azuis, uma pessoa branca. Mas o que é que está a dizer aqui? Como um de quem os homens... Então, se ele era assim tão bonito, por que é que as pessoas estavam a esconder? Os irmãos já viram os judeus como são tão feios? Os judeus têm um nariz assim grande, parece que está a apontar para o chão. Ele talvez era escuro, não era branco. E a Bíblia diz que o cabelo dele era como lã. Não era um cabelo lisinho assim, os homens gostam, não é? E depois ele andava assim, e o cabelo como um cavalo. Não, a Bíblia diz que ele era feio. Não é assim que está a dizer aqui? Se ele era jeitoso, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isso quer dizer, se Jesus, irmão João, estivesse a passar por aqui, a gente não ia ser atraído a ele por causa da maneira que ele parecia-se, mas íamos ser atraídos por causa do seu coração. Quantos de nós aqui, há muitos anos atrás, casamos alguém porque ela era bonita ou ele era com músculos? Mas agora já passaram-se uns anos e a pessoa começa a ver as rugas e os músculos que estavam aqui agora desceram para aqui. E a pessoa às vezes acorda-se e diz: eu casei com esta pessoa. Está tão diferente. Mas o amor, Fábio, não é só por a beleza de fora. É a beleza do coração. Será que nós amamos a Jesus por causa do coração dele ou por causa de uma fotografia que alguém criou? Nós devíamos amar a ele, Fábio, até quando a gente passamos por o vale da sombra da morte. Isso é quando é o teste real. Será que eu amo o Senhor? E ele está a perguntar, onde é que está esse bálsamo?
Quem é esse bálsamo? É Jesus. E aquela árvore que a gente viu era uma árvore feia. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, estão a ver a árvore, tem assim as nódulas, parece, não é? Que na outra fotografia mostra tão feio. E isso era uma imagem de Jesus, que ele podia ser feio, mas ele era o médico dos médicos. E o povo, Deus estava a perguntar, onde é que está o médico dos médicos? Onde é que está o bálsamo? Será que Deus já não cura mais? Por que é que ele não cura muitas vezes? E por que é que hoje em dia nós estamos a sofrer o que sofremos? Eu vou dizer o porquê. Por causa do pecado. O pecado é que trouxe doença. O pecado é que trouxe problemas. E quem é que começou o pecado? Foi um homem e uma mulher. E eles foram os primeiros homens e mulher, homem e mulher. E depois Jesus teve que vir e dizer, agora eu é que sou o primeiro homem espiritual. Eu é que sou o exemplo para vocês seguirem. Então esta manhã eu vou perguntar, onde é que está esse bálsamo? Será que Deus ainda opera nos dias de hoje? Por que é que a gente tem tanto sofrimento, irmão Fonseca, no mundo? Por quê? Há pessoas que dizem, se Deus é um Deus de amor, por que é que Ele não muda o mundo? Não, nós é que escolhemos o pecado. Não foi Deus, o homem, Adão e Eva escolheram. Eles tinham tudo, tinham paz, tinham fruta, nem era preciso plantar aquilo tudo. Eles só limpavam. Aquilo por si próprio dava fruto. Eles só tinham que estar lá vigiados. E o que é que aconteceu? Por causa de uma cobra, eles escolheram algo que não deviam ter. Há pessoas que dizem, mas como é que a gente sofre tanto? Hoje em dia, a gente sabe, irmãos, neste mundo que a gente vive, por exemplo, há certas coisas que a gente come que fazem mal a nós. Mas porquê é que as coisas que fazem mal são sempre boas? Os chocolates, não é? Não é? A gente depois de comer qualquer coisa, os portugueses gostam de fazer sobremesa. E depois a gente come a nossa... Ok, eu trago depois. A gente quando come o açúcar, os diabetes começam a dizer aleluia, não é? Mas aquilo é tão bom. Agora estamos a falar outra coisa. Aquilo é tão bom. Alguns até estão a pensar, eu depois disto vou passar ali no bem bom, vou ver se eles não têm... Como é que chama-se isto, irmã? Pudim de ovos. Ali com aquele açúcar à volta aqui. A pessoa corta, mas depois põe um bocadinho de açúcar só para fazer bem aos diabetes, não é? Para ajudar os diabetes, para ele não morrer. Eu sei que não é os irmãos aqui, não é? Mas em Portugal, quando a gente vai a Portugal e a gente, não é? Vai a Belém e tem aqueles pastéis de nata. Eu até estive lá numa bicha, no sol, na minha careca, à espera de entrar para comer 2 dúzias de pastéis com a minha família. Não fui só eu, não fui só eu. Chocolates. Por que é que o homem e a mulher
a gente, quando há coisas que Deus diz para nós não fazer, a gente quer fazer. Mas a minha pergunta é, onde é que está o bálsamo de Gileade? Eles tinham tudo, mas decidiram comer aquela fruta. A Bíblia não diz que era maçã. Eu acho que não deve ser maçã, porque a maçã hoje em dia faz bem. Aquela fruta fez mal. Então não sei qual é a fruta. Eu acho que era mais um vegetal, porque os vegetais, os brócolos e coisas assim, aquilo devia ser uma árvore de brócolos. Mas voltando a Isaías 53, eu sei que a gente está a ter um tempo de... Irmãos, diz aqui isto e eu quero que os irmãos, só por um momento, pensem uma coisa. A gente vai ler estas palavras e depois eu vou pôr aqui uma fotografia. Era desprezado, rejeitado, homem de dores, experimentando sofrimento, como de quem os homens escondiam o rosto. Já pensaram? Nós ficamos tão afetados. Se eu entrar aqui na igreja e a nossa irmã São vira a cara porque ela não quer olhar para mim porque eu tenho aqui borbulhas, eu ia me sentir mal. Então, o próprio Jesus, quando ele andava na rua, as pessoas não queriam estar com ele. Ele não era uma pessoa com cabelo preto e olhos azuis. A Bíblia até diz que ele tinha cabelo de lã e os olhos eram como fogo. Mas aqui tem uma fotografia mais ou menos. Os irmãos sabem que ele passou por isto, porque ele disse: eu já sofri tudo o que foi necessário sofrer. Nós não precisamos de sofrer mais, isto é só uma imagem. Mas eu garanto que a gente pode dizer, mas foi nas costas, mas quando eles tinham aqueles chicotes, aquilo batia assim e a outra parte vinha e depois agarraram numa cruz, mas não uma cruz assim, uma cruz de espinhos. Uma coroa e puseram na cabeça dele. Disseram, tu és o rei dos judeus. Porquê? Porque ele era judeu. Então sabem que, para alguns de nós que não gostam dos judeus, um judeu morreu por si. Um judeu morreu por si. Imagina que ele entrar, Elsa, e ele estava a pensar em ti. Entrar, e aquilo a sangrar. E ele estava a dizer, isto é para eu ser um bálsamo para aqueles que eu amo. E ele amou quem? O mundo. Ele não disse, eu só vou amar os judeus. Ele disse, porque Deus amou o mundo inteiro. E ele, quando estava naquela cruz, os irmãos sabem que a Bíblia diz, eu quero só ler aqui um versículo que talvez os irmãos não, como é que se diz, possam pensar, mas Jesus sofreu tanto. Em Salmo 22, 14,
E eu vou terminar com isso porque a gente tem que orar para os irmãos. Então aqui está a ver o bálsamo, como água me derramei. E todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Os irmãos estão a ver ali que nossa irmã, quando Jesus estava na cruz e eles puseram os pregos nos pés e nas mãos, quando eles bateram com aquela cruz, o corpo dele fez assim. E os ossos todos saíram das juntas. Os ossos todos saíram das juntas. Ele nem podia se mexer, irmão Monteiro. Já pensaram, se tudo sair das juntas, os joelhos? Diz ali, e os meus ossos se desconjuntaram e o meu coração era como cera. Por quê? Porque ele estava a pensar em si e a pensar em mim. Ele estava a pensar na Sónia. Ele estava a pensar na sua esposa, no seu marido que já faleceram. Porque a única batalha que ele ainda tinha que ganhar era a morte. E ao terceiro dia, se a Marisa puder pôr aquela fotografia outra vez, ao terceiro dia, eu quero que os irmãos olhem para esta fotografia e talvez fechem os seus olhos e digam: Senhor, tu sofreste aquilo tudo por mim. A minha mãe cantava um coro que dizia: por ti, por mim, Jesus sofreu. Por ti, por mim. E a gente ainda está a batalhar contra a morte. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, irmão Dinho, Ilona, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que a morte vai ser vencida. Vai ser destruída completamente. A morte não vai ter poder sobre nós. E a gente aí pode dizer: ó morte, onde é que está a tua vitória? Ó morte, onde é que está o teu aguilhão? Porque onde aquelas pessoas que já foram antes de nós, o próprio Davi, que não conhecia, quando o filho dele morreu, e os servos vieram ter com ele e disseram: o teu filho já morreu. A Bíblia diz que ele parou de jejuar, levantou-se, tomou banho e disse: eu sei que vou ver o meu filho no céu. Então, não é preciso eu mais estar em luto. A gente tem que passar por luto. Eu entendo isto. Mas aqueles que conhecem a Jesus, ele disse: eu vou vos preparar um lugar. Eu não vou vos deixar órfãos. E a minha pergunta é: será que o bálsamo de Gilead ainda existe? Será que o médico dos médicos não está no nosso meio? E eu quero que a Marisa volte aqui. Se a gente voltar, volta não aquela que tu tinhas, desculpa lá, onde tu estavas. Aquela da ressurreição. Os irmãos veem aqui estes panos. Quando foram lá, a Bíblia diz que os panos estavam bem embrulhados.
E naquele tempo, isso significava quando eles viam uns panos assim, queria dizer que alguém que estava naquele lugar ia voltar. Que não tinha acabado de comer, se eu posso usar esse termo. Quando a gente está no restaurante e a gente quer voltar, a gente põe o guardanapo e o lenço, seja que a gente... Ele não deixou, só deitou assim, não. Ele pôs assim, bem arrumadinho, porque ele disse, eu vou voltar. Isto não é o fim. E ao terminar, eu vou pedir aquela fotografia. Eu quero que os irmãos, por uns momentos, e isto é só uma imagem, isto não é Jesus, mas talvez já possa só ver isto. Será que isto que ele sofreu foi em vão? Será que isto que ele pagou foi em vão? Ele sofreu para tomar sobre si o meu sofrimento. Ele sofreu para tomar sobre ele a minha doença. Ele sofreu para levar sobre mim, ou sobre si, as dívidas. Ele pagou a minha dívida. Eu devia estar morto por causa do pecado. Mas agora aqueles que já foram antes de nós podem dizer, Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crê em mim, vivo está. Nós somos passageiros aqui. Nós somos sarados, mas lutando por a nossa saúde. O inimigo não quer que a gente seja saudáveis, mas a gente tem que lutar e dizer, Satanás, para trás de mim. Este judeu, este Jesus, pagou para eu ter vida. E graças a Deus que os judeus rejeitaram este homem Jesus. Porque aí eu tive a oportunidade e fui ligado a ele. E aquele bálsamo que ele verteu naquela cruz é para mim e para si. Senhor Jesus, Tu és o bálsamo de Gileade. E ao ver esta fotografia que é só feita por homem, a Tua palavra diz que Tu sofreste tudo que foi possível sofrer. Sofreste rejeição, bateram em Ti, maltrataram a Ti, rejeitaram a Ti. Mas Tu ainda dissestes e falaste sobre nós e dissestes, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em Tiago 5, versículo 16, parece que é. Versículo antes, 15. Tiago 5, 15. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Versículo 16. Versículo 16. Confessai, portanto, os vossos pecados, não ao Padre, uns aos outros. E orai uns pelos outros, para ser a súplica de um justo pode muito na sua atuação.
Eu quero perguntar esta manhã, quem aqui é que é justo? Pode levantar a mão. Quem é que é justo? Quem é que é justo? Através daquilo que Jesus fez, todos nós somos justos perante o Pai. Quando a gente pede perdão pelos nossos pecados, o Senhor pode operar-se. E nesta manhã, antes da gente orar por si, por as enfermidades, e há certas pessoas, eu vou depois chamar a Ilona e o nosso irmão Dinho, não sei bem quem é que são as pessoas que estão com... Ok, seu cunhado, eles também podem vir, mas Ilona e irmão Dinho, eu só sinto depois orar para os irmãos que Deus possa restaurar o gozo e a paz que o inimigo, através desta morte, quer roubar. But Ilona, God is saying to me, you need to step in the mantle that your mother left. And I know you're saying it's difficult, but God is saying you need to make changes in your life. Tens que mudar a tua vida. And you need to step up. God has put giftings in you. And you must carry on with the legacy that your mother started. Tu tens que continuar com o legado que a tua mãe deixou. Muitas vezes Elias teve que morrer para Eliseu se levantar. Moisés teve que morrer para Josué se levantar. João Batista teve que morrer para Jesus se levantar. Quando Deus disse, está consumado, talvez para nós, Fábio, era o fim, mas para Jesus era um novo começo. Não era o fim. Nós estamos a viver nesse começo, nesse novo plano. Somos privilegiados porque as pessoas do Velho Testamento nunca tiveram este privilégio. Vamos só pôr de pé. E a primeira coisa que a gente tem que pedir é dizer, Senhor, se por algum motivo eu cometi algum pecado, alguma situação, eu peço aos líderes que estiveram a orar, se sentirem alguém ou alguma pessoa e querem só mencionar e dizer, Deus está-me a mostrar uma pessoa com isto, por favor venham aqui e digam a mim, ou se há um versículo ou qualquer coisa, se a gente depois puder fechar a porta, porque o tempo tem avançado, mas é importante a gente orar. Se a gente puder talvez pôr aquela música Yeshua ou qualquer coisa assim. Nós vamos nesta manhã, vamos pensar naquela fotografia que a gente, uma imagem de aquilo que eles pensam que Jesus passou. Será que ele passou isso tudo porque não havia motivo? Talvez os líderes podem tirar as cadeiras só para ter espaço aqui à frente. Jesus disse, está consumado. Por quê? Porque ele queria dizer, daqui em diante não é preciso viver debaixo desse julgo. Não é preciso viver debaixo desse luto. Vamos só focar no... Eu sei que estão a perturbar, mas é preciso neste momento. Vamos só focar. Se a pastora Marisa pode pôr aquela fotografia. Vamos olhar para isto e dizer, Senhor, mostra-me se eu tenho pecados. Se eu estou nesta situação por causa de pecados. Irmãção, o Senhor está a dizer nesta manhã que Ele quer restaurar o seu gozo, a sua alegria. Ele quer que esse bálsamo venha sobre si nesta manhã. Jesus diz, vem a mim, todos que estáis cansados ou oprimidos. Nós temos que tomar o passo e ir ter com Ele. E nesta manhã, aqueles que estão... Há várias pessoas aqui que estão emocionalmente, estão
descargadas, se eu puder usar. Estão embaixo. Há tantas... Irmão Martins, o Senhor também está a falar sobre si. O irmão está embaixo. O irmão é uma pessoa que gosta muito de fazer andotas e isso. Mas espiritualmente o irmão está embaixo. E Deus nesta manhã quer carregar, se eu puder usar esse termo, a bateria outra vez. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Satanás veio para roubar o nosso gozo e a nossa alegria. Então há pessoas aqui que emocionalmente estão em baixo. Há pessoas aqui que fisicamente estão em baixo. Têm depressão ou têm isto. Vamos olhar para isto e dizer: Senhor, Tu és o médico dos médicos. Tu és o meu bálsamo, Senhor. Vamos levantar as nossas mãos, se assim quisermos fazer, e dizer: Senhor, nesta manhã perdoa-me, Senhor. Eu não quero que o meu pecado me separe de Ti, do Teu bálsamo. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. E se o irmão e a irmã estiver a sentir e tem algo no seu corpo, seja físico, seja emocional, seja espiritual, eu convido a vir aqui e alguém vai orar por si e a ir, seja como aquela mulher com um fluxo de sangue, e diz: talvez hoje é o último dia, mas o bálsamo de Gileade está no nosso meio. O médico dos médicos está no nosso meio. A promessa que Jeremias falou está feita, está completada por Jesus. Ele ainda opera, Ele ainda sara. Hoje, amanhã, depois da manhã, Ele é o mesmo. Então, aqueles irmãos e irmãs que estão a sentir coisas, eu vou orar. Pai, nesta manhã, nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, bálsamo de Gileade. Ora vem, o médico dos médicos. Tu estás aqui no nosso meio. Nós vimos e tu disseste, Senhor, está consumado. Está consumado. Ora vem, Senhor Jesus. Doença está consumado. Problemas emocionais, Jesus disse: está consumado. Dor está consumado. Diabetes está consumado. Pressão está consumado. Ansiedade, Jesus disse: está consumado. Tu não pertences aqui na minha vida. Tu não pertences. Se os irmãos precisarem, venham à frente e alguém vai orar consigo. E a palavra do Senhor diz nesse livro de Tiago, se a Marisa puder procurar, 5 diz: se houver alguém doente entre vós, chamai os presbíteros, os pastores, e quando eles ungirem com óleo, Deus vai operar e vai fazer algo. Então a gente tem aqui óleo, se os irmãos quiserem usar, os líderes, os pastores. Há aqui um dos líderes que sentiu alguma coisa que quer mencionar, que Deus pôs no seu coração. Alguém? Ninguém? Ok. Eu nesta manhã, quando estava ao caminho para aqui, senti alguém que tem dores na orelha, que dentro da orelha às vezes tem dores e um ruído, um barulho. Há aqui alguém que está a passar ou está a sofrer isso na sua orelha. A irmã pode vir, obrigado, pode vir. Eu vou orar por vocês, como o Senhor mostrou isso. Ele só disse assim, orelha, não quer dizer, Alberto, que é esta orelha, pode ser do outro lado. Ok? O ouvido. Obrigado. Já ouvi. Venham à frente. As irmãs podem só vir um bocadinho mais para a frente, só por causa do espaço. As outras pessoas que precisam de cura divina, seja emocional, seja física, seja espiritual, podem vir à frente. Os outros irmãos, se quiserem, podem ir.
se não podem assentar-se. Alguém vai orar consigo. Há aqui alguém que está com falta de gozo, falta de alegria. Alguém? Alguém? Ninguém? Estão todos felizes? Graças a Deus. Ok. Se precisam de alegria do Senhor, o Alberto vai orar com vocês, porque ele tem o dom de alegria. A gente chama ele o Joy Magazine. Pois há aqui os outros pastores. Mário, também podes vir, se sentires. Nós vamos orar por estas pessoas agora. Ok? Please just let them go to the side, because I'm not sure if those people also want to join. Ok? Vamos então orar. As outras pessoas, se quiserem, podem se assentar. Se quiserem ir, podem ir. Deus abençoe. Obrigado por estarem aqui, em nome de Jesus. Pastor Innocent, if you want to pray also, you're welcome to pray. Mm-hmm.